Alô, você inicia aqui mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje, Bruno e Heber, temos aqui presente... Ilustre a presença, representando o importante patrocinador desse podcast... Temos aqui Luiz Felipe Pupi. Seja bem-vindo! Salve! Tudo bem para vocês? Tudo Muito tranquilo? obrigado, Pupi, por você estar aqui com a gente. Pupi, que é engenheiro eletricista e hoje ocupa a direção-geral da Mútua Caixa de Assistência do Sistema CREA do Rio de Janeiro. Não é isso, do Pupi? Rio de Janeiro. Caixa Rio. Vou fazer meu CREA só para ir para Caixa. Isso, vamos lá. É a principal vantagem, né? O Heber que é um cara que resiste a tirar Já ganha o um CREA. pecúlio de R$20 mil. Pô, tá vendo? Aí. Que beleza. O Heber ele fica resistindo a tirar o CREA. Toda vez que vem aqui, ele vem criticar o CREA, não sei o quê. Não é criticar, é que realmente precisa devolver alguma coisa pro... Mas é isso que a gente vai Pela conversar aqui mútua, é o hoje. papel da A mútua. mútua, hoje ele deve- sair É o papel da convertido, mútua. Hoje o Weber sai convertido, né? Então você que tá aí nos acompanhando, vamos continuar aqui, porque hoje, compondo essa mesa, temos aqui a presença de Heber Bispo. Olá, muito prazer. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Boa tarde. É aquele... Depende de que hora que a pessoa tá E assistindo. de qual né? continente, né? É verdade. Se estiver na Europa, é boa noite, né? Se estiver na Ásia, é bom dia. E se estiver na Lua? Na Lua vai ser bom depende- lunar. Sayonara. Depende do lado. Depende da face. Depende do lado. Depende da face. É. Depende do lado. Dia ou Vai noite? ser bom lunar, bom lunar. É dia ou noite. E aqui presente também, Bruno Galdino. Opa, salve, salve, galera. Sempre bom estar presente aí. E esse é um programa oferecido pela Abigio, Clube Empreendedor, Lideranças Produções, que é essa equipe maravilhosa que está aqui fazendo esse corte, essa qualidade desse estúdio. Diário do Rio, que é a plataforma que a gente sabe, e como nós já falamos, né, Pupi? A mútua Caixa de Assistências Profissionais do CREA do Rio de do Janeiro. CREA. Isso. Fala uma coisa, Pupi, por que você resolveu ser diretor da Mútua? Como é que foi essa história aí? Como é que você se Bom, envolveu com isso? A mútua foi criada em 77. Eu me associei em 78 porque eu acredito no mutualismo. É uma questão pessoal. Acredito nisso, acho que até de família. Meu pai também acreditava Quantos nessas anos coisas. você tinha em 78? Ih, rapaz, já tão longe, como é que eu vou ter que fazer conta? Mais aí? ou menos, pô. É, eu tinha... Tava formado já? Estava formado, 30 e poucos anos. Ah, já eu, tô, tinha uma- eu tô com 7,9. Tira aí. Tem idade do Pô, meu tá pai. bem pra caramba, pô. Tá muito Sou bem. velho mesmo, seu pai também. Meu pai também. Não, mas você já tava formado há um tempo, então, né? Já Ele tinha... não vai ver o programa, não, né? Vai. Provavelmente. Desgraça. Não, mas ele vai Chamei, ficar... eu ele vai- nem ele vai- conheço ele, já chamei de velho. Já chamei mais de tempo, velho. Pô, jovem é mais Não, mas tempo. meu pai é alpinista até hoje. Então... Não, a velhice, ela tá no Terás. coração, né? Aquela coisa, né? E na idade. Então, eu pede desculpa, diz que eu... Pai, tá tudo Ó, certo, né? Pupi, Meu pai não tem propriedade, não. Graças a Deus. Porque o problema é não chegar na velhice, pô. Significa que interrompeu antes, pô. não pode incorporar o Tem que velho. se cuidar pra poder ficar velho, Esse que é pô. o segredo do Schwarzenegger. Ele diz, de manhã não deixa o velho entrar no meu corpo. Por isso é que eu tô assim. Não deixa o velho entrar, sai de novo. Tá certo, pô. Tem que Verdade. se cuidar. Mas, assim, você já tinha nenhum tempo de formado e tal, né? Já Tinha. tava trabalhando. Eu formei em 66, entrei em 78, são Já tinha uns 10 anos 12 de formado, anos de né? formado. 12 anos de formado. Tá? E aí você se associou à Mútua. Me associei à Mútua em 78 e só vim mesmo participar da Mútua em 2018, né? Foi quando eu me candidatei. Ah, foi quando você a se esse candidatou cargo. a primeira vez. Primeira vez, exatamente. Pra diretor-geral. Pra diretor-geral. Pra mandar logo em tudo, assim, ó. O não, negócio é o seguinte, pouca vou botar coisa, ordem nessa casa. Desgraça pouco é bobagem. A gente tem que É. pegar de vez mesmo. Não, e você esqueceu de apresentar o outro mesa hoje, né? O Bruno, né? Ah, apresentei o Apresentou. Bruno. Ah, então tá. Eu que tô ruim, pessoal. Desculpa. Não, é porque eu ia falar do o engenheiro vinho. eletricista. É o Vim que tá fazendo Eu efeito. ia falar do engenheiro Não, eletricista. vamos falar sobre Mas o hoje na público que Mútua eu fez sou ele. diretor-geral e tem 2 diretores lá, administrativos, o Oswaldo Neves Oswaldo e o Neves, Luiz nosso Barata. amigo. E o Barata, E o Barata, que é o diretor claro. financeiro. Um salve pra vocês Estamos- dois. O Salve, Barata. Barata, salve, Oswaldo. Muito importante ter apoio de Tamo vocês, junto. a parceria. Tamo junto, hein? Tamo junto. Mas aí você em 2018 entrou, mas entrou... O que te levou a pensar assim, poxa, acordei...
Você é candidato a diretor-geral da Mútua? Foi quase isso. Fui iluminado assim de manhã. Pô. Não, eu vinha pensando nisso já há algum tempo. Eu já estava no sistema, estava na plenária do CREA. Ah, já era conselheiro. Já era conselheiro. Já estava vivendo esse dia a dia. mecanismo, né, do dia a dia do conselho. Eu fazia muita crítica ao sistema, né? É E difícil a não gente criticar, faz né, crítica, pô? tem que entrar. Tem que entrar É para verdade. Pra mudar. tentar mudar, fazer É alguma muito coisa. confortável de fora você ficar só tacando fazendo bater, crítica, jogando pedrada na É vidraça. muito confortável. Tem muita vidraça, a gente sabe disso. Mas, poxa, do lado de dentro a gente se sente mais útil. Pra né? explodir são segundos, pra construir são anos. Exato. Né? É um negócio complicado. E a mútua Você vê, a mútua precisa de associados, porque 3% dos engenheiros do estado do Rio de Janeiro são associados à mútua. 3%. E significa quantos associados, gente? 3 mil e pouco. Nós somos 100 mil. Caramba. 3 mil. 100 mil, 3 mil e 100 mil. Quer dizer, muito pouco. A maioria não conhece a mútua. Né? A maioria Eu sou dos associado. Eu A também maioria sou. dos Você é engenheiros não associado? conhece, não sabe. Associado? Não é não tem Não, não tem CREA. CREA, não pode. Eu vou virar associado. Só Isso. porque eles resolveram patrocinar o nosso podcast. Francisco, puxa a orelha do Weber aqui, só porque resolveu patrocinar o podcast, vê se pode. Mas a mútua é uma potência. Né? A gente, depois que se tá associa... levando a você as informações sobre verdade. a utilidade da mútua. Não, pô. mas é verdade. Eu tenho conhecido muito melhor a Mútua através do podcast. Primeiro com o Francisco, né, o Chico. Isso, Chico. E agora com você. Eu tenho certeza que ainda... Porque a gente entendeu a visão macro, o país, né, que o Francisco trouxe. E eu entendo que hoje o PUP vai trazer pra gente a visão mais regional. E que nem, como ele tá falando, só 3%. Cara, o que eu costumo falar é assim, toda vez que alguém vai pagar o CREA, você, o CREA da unidade é um benefício. É um puta benefício, a por multa. qual motivo, não sei o que e tal. Agora, quando o cara fala assim, vou me associar à multa, eu falo assim, não, aí tem benefício. Não, ainda mais o cara que é autônomo, o cara que tem empresinha E pequena, não é, que é autônomo. é uma anuidade baixa pelos benefícios que ela E a dá. primeira anuidade você vai pagar R$50. R$50, isso aí. R$50. Anuidade. Anuidade. Não, e você Os tem caras benefício- pensam que é mensalidade. Dividido por Não, é um ano, dá anuidade. menos de R$5. Não, mas isso é a primeira. Depois aumenta um depois- pouquinho, mas mesmo assim. Depois vai para 200. É bem É ma- muito baixo. É muito baixo pelos benefícios. Pô, que R$200 você reais tem. é menos do que a Netflix que você paga, pô. Não, você já se candidata, a sua família já se candidata a um pecúlio na morte do... Não, eu Não tô só o associado à pecúlio, multa. não só o pecúlio. Tem Vou direito contar- a plano de saúde, Sim, tem não, mas direito é- a mas é- acesso a Previdência. crédito, Não, mas previdência. É Deixa como eu se contar uma fosse um história. seguro de vida, você pagando R$200. Um seguro de vida de 20 mil. Não existe. Não existe. A família Não existe. agradece. É. Não, mas eu vou contar uma história pra vocês. Eu me associei à mútua e aí, de repente, eu recebi um e-mail da Tecnoprev, que é do Banco do Brasil. Isso. Parabéns, você agora é um membro da Previdência, da Tecnoprev, não sei o que e tal. Eu falei, ih, cacete, tomei um golpe, me clonaram. Roubaram meu CPF e abriram a Previdência da Tecnoprev. Eu falei, meu Deus, que dor de cabeça. Aí comecei a ler, eu falei, ih, não, cara. É da Mútua. É um benefício da multa. Só de eu ter me associado, parte do que eu paguei já virou. Toda a minha RT vira uma parte. Acho que também a anuidade do CREA, Anuidade. né? E anuidade. Ah, irmão, Aí começa a Anuidade ter da retorno. multa, anuidade da multa. a anuidade da mútua, né? É. É. Mas o ART também uma parte vira, não vira? Não, acho que a RT não vai direto, não. Acho que a RT vai pra mútua. Ah, isso. ele vai pra pra multa, mútua. isso. A parte da anuidade que vira do Tecnoprev. É isso. Acho que é isso aí. Sim. Enfim, 50 o reais. fato é, já tá lá o Fundo de Previdência, um PGBL rolando. Exatamente. Né? E, cara, e é isso. E Fundo de Previdência é isso. E você pode fazer uns aportes se você Pode quiser. fazer os aportes, exatamente. Não tem carência, entendeu? O Não, retorno é ótimo. e depois você deduz no imposto de renda ainda. Se for PGBL, sim. É PGBL. É PGBL, pode. Isso aí. Então, cara, eu 12% da particularmente... renda bruta Pois é, cara. pode ser aplicado. Eu particularmente achei assim. Só isso. Porque assim, quando o cara trabalha no. Foi que Francisco. Não, Francisco, não, o que você falou agora, Bruno. Você falou assim, eu trabalho numa multinacional, numa grande empresa. Beleza, aí o cara tem lá os planos de previdência, de saúde e tudo mais. Mas o cara que é o pequeno empreendedor ali, o liberal, o profissional autônomo e Funcionário tal. liberal, né? Exatamente. Cara, ele, coitado, ele tá órfão. Não tem nada para se E segurar. ele tá na luta, na É isso labuta ali mesmo. todo dia. Pra ele é E a excelente. mútua é
o espaço de acolhimento desse profissional. Então, não. você que está aí nos assistindo, que é estudante, começando a vida Isso. profissional, conhece um pouquinho mais. Conhece aonde, ô Pupi? Como é que ele pode se informar mais sobre informações sobre a multa? Bom, entra no site da multa, mutua.com.br, porque ela é uma entidade privada. Aham. É do Confia, do CREA, né, faz parte do sistema, mas é mutua.com.br. Para facilitar, sempre para facilitar um pouco Não, aí facilita mesmo. E outra coisa, né, a gerência do Com do certeza, negócio. né? vamos ter dimensão aqui dos benefícios. Vamos lá, vai me corrigindo. Eu sei que dá acesso a seguro de carro com desconto. Não. Empréstimo para pera comprar aí. carro. É um empréstimo para Então, comprar melhor carro. do que o seguro é o empréstimo. Com 0,3% a 0,6% de juros. Gente, eu tô com 13,75 de Selic, você vai pegar um empréstimo com 0,3 a 0. Ou seja, 0,6. E detalhe, o carro não fica alienado. Não fica O carro alienado. não E tem fica mais. alienado. E tem mais. Como todo o empréstimo da mútua, acontece o seguinte, eu vou insistir esses novamente. juros voltam pro montante que, na verdade, está virando lá o seu fundo de Isso, previdência e de isso, benefícios. Isso, volta para a mútua. Mas tem o seguinte, todo o benefício da mútua, e o carro é um deles, né, que o profissional vem pagando o carro, todo mês paga, durante 36 meses, paga a sua fração parte, lá. a fração. Mas, infelizmente, falece quando pagou a 20ª prestação. A família recebe o carro e as 20 prestações que ele pagou voltam para a família. Tipo um É o seguro maior prestamista, seguro né? de vida que tem. Porra, então, além dos 20 mil que ele já vai receber. De seguro Além de dos vida. 20 mil que ele vai Esquece receber. esse negócio de morte. Vamos mudar essa pauta aí. Vamos trabalhar aqui Não, nas mas, coisas ó, do vivo. Não, mas... Não, mas eu concordo, eu entendo. Não, porque no alienado você Não, veja perde bem, o carro, você a tá família... certo. É um benefício em um sombras de benefício dúvida. familiar. Mas Que não vamos existe. trabalhar com a vida E aqui. não vamos existe esse benefício em lugar nenhum. É verdade. Em lugar nenhum. Não, é verdade, é É verdade. para eu ajudar sei. o profissional mesmo. Então, ó, além mesmo. do crédito, aí você tem um plano de saúde que você consegue acessar com custo muito mais baixo, um plano top, acho que é Da Unimed, Seguro Unimed. Seguro Unimed. Hoje você não consegue fazer um plano de saúde individualizado. É muito caro. Não consegue. Você tem que É um fazer plano associado. nacional, né, da Seguros Unimed. Pode qualquer lugar do Brasil. Nacional, isso aí é uma coisa Nacional, muito não boa. é um plano Local. regional, não. É um plano nacional. Quer dizer, é uma vantagem muito grande para o profissional. Pode se deslocar, pode trabalhar Tem em direito outro a lugar. dependente. Tem direito a dependente, tranquilamente, não tem dúvida. E aí, vamos lá. Financiamento de veículos, financiamento em geral, que não precisa ser Financiamento de em geral. Pode ser um financiamento sem você dizer onde vai gastar o dinheiro. Então Porque você tem uma pequena empresinha que quer botar um fluxo de caixa ali para poder rodar. pode botar. Porque você pegou um projeto Pode maior, ser. você precisa de um fluxo de Exatamente. caixa, você vai lá e acessa um E crédito não com juros precisa, baixinhos. e não Ajuda o precisa fomento, dizer né? como foi usado o dinheiro. E porque o carro você precisa comprovar o Sim. pagamento, como construção, reforma de imóvel, imóvel, também tem que comprovar. Como tem um que é agropecuário, aí você tem alguma coisa no... Mas muito Tem um bacana, né? sítio. Quer dizer, você está fazendo ali um empreendimento na parte de reforma, você está fazendo ali um empreendimento na parte agropecuária, porque Isso, o CREA, para exatamente. quem não sabe aí, que possa estar assistindo a gente que não seja da área profissional, é o Conselho de Engenharia Agronomia, né? Isso. Porque esse A, que na origem foi de arquitetura, permanece em virtude da Da agronomia. agronomia, E aí temos os exatamente. E geógrafos. geociência. Geógrafo, Geólogo, meteorologista, né? Tecnólogo, profissões correlatas Então tem aí. esses benefícios reembolsáveis, né? Muito Você legal. empresta para vários tipos. Eu até botei aqui, ó, construção, energia renovável. Você quer botar um painel solar. solar na sua Solar. casa. A mútua financia. Não só é qualquer tipo de energia Vanguarda, hein? renovável, né? Qualquer tipo. E, Se inclusive, eu quiser construir uma hidrelétrica, a multa financia, pô? financia. Uma PCH? Financia. Mas é um limite de 80 salários só. Isso. É um limite de O 80 limite é salários. 80. Precisamos expandir esse limite. Precisa aumentar o salário Não mínimo. trabalhamos com limite. Quando a gente chega na meta, a gente dobra ela. Ah, vamos abrir essa meta e dobrar ela, por favor. Não, mas se hein? você juntar 5 engenheiros, já começa a dar um dinheiro, que é 80 vezes 5, né? É. Agora, tem um benefício. Essa é a estratégia. hein, Tem um, Éder? tem um Essa benefício estratégia. muito importante. É para o colega nosso que, de repente, perdeu o emprego. Então, tem um benefício reembolsável até 2,5 vezes o salário mínimo, que ele vai receber durante 6 meses, e depois,
Se foi demitido? É um complemento ao seguro-desemprego. Mas ele precisa comprovar que há necessidade daquele valor, não é chegar lá e pede. Ele mostra que está em dificuldade, porque está a carteira aqui sem nada, né? A dispensa dele na carteira, ou outra maneira que ele possa ter de comprovar também que ele está sem renda nenhuma. Então, ele vai até 2 salários mínimos e meio, ele pode pegar durante 6 meses, aí ele leva 1 ano para pagar, mas pode renovar por 1 ano, e aí leva o outro ano seguinte pagando. 2 anos de Quer carência. dizer, Esse é o reembolsável, mas tem um mais ainda. Pulmão para dar ali uma tranquilizada ao profissional sobre as intempéries do que possa ser o mercado profissional, né? De alternância. Ainda tem o auxílio pecuniário, que aí não precisa devolver. É aquele que está realmente numa situação terrível. Colegas nossos que... Endividado e tal. Exatamente, estão numa situação que não consegue. Eu botei aqui, ele tem que ter um atestado de necessidade, né? Ele tem que ter atestado, mostrar maiores que tem informações no necessidade. site vai ter, não é isso? Tem informações. Não, Aí, e lá você tem o e esse saque ele também, não que você devolve. pode ligar, perguntar para a equipe que trabalha Pode, lá. a Que a equipe equipe trabalha. maravilhosa, hein, diga de passagem. É. As poucas vezes que eu precisei aí realmente trocar uma ideia Pode e tal. ligar lá pra Muito nossa- prestativo, Daniel. Isso. Cara, ótimo. O pessoal lá Ótimo. ajuda mesmo, não tem nem dúvida. E visitar lá a multa, no 1237 do Avenida Central. Alô, CRE, me esperem. Vou fazer o CRE, mas só por causa da multa. Isso. Aí sim, hein? Ó. Convertido. Garoto convertido, hein? Mas, o Pupi, eu vejo que assim, agora, aqui, sinceramente, eu acho que a mútua, ela, nesse ponto de ser uma assistência ao profissional, ela cumpre bem o seu papel. Eu falei isso com o Francisco também aqui. Agora temos que pensar além disso com a caixa de assistência, e fica aqui uma provocação para todos nós. Eu acho que a Nuta pode ser um berço de inovação no setor de Empreendedorismo e engenharia. inovação. Exatamente. Eu acho que ela tem que se pensar como um hub de inovação, arriscar na garotada Já que tá quer fazendo montar. um pouco isso, quando financia fontes renováveis, quando financia... tô vendo. Não, ela quando tinha. disponibiliza um crédito para o cara empreender sem perguntar para quem Mas eu acho que tem que provocar um hackathon, Eu acho que entendeu? pode criar um Isso. espaço, de Tem repente, sinergia aí, não tem Já sinergia teve. aí? uma Já- incubadora, né? Isso que eu ia falar, uma incubadora. Uma né? incubadora. Já teve Pra incubar. um benefício empreendedorismo, mas deu tanto problema Foi porque, mesmo? porque o sujeito não fazia empreendedorismo na área de engenharia. Fazia de outras coisas, vender pizza ou fazer não sei o que. Podia, não tinha... E foram... É por isso que esse conceito de incubadora de startups, Mas eu acho que de vai ter que empresas de defender o inovação. plano de ação. Então, mas é porque Exatamente. você De cria um negócios. edital, ali, você tem espaço para 10 empresas na incubadora. Aí você cria um edital para eles apresentarem o projeto de empreendedorismo. E aí qual é a melhor parte? Você dá a estrutura, que já é um custo a menos que o cara vai ter, para ele poder começar o negócio dele. E você continua com as linhas de crédito já existentes, sem precisar criar nenhum outro produto. Então você, de certa forma, consegue controlar quem vai acessar o recurso voltado para o fomento, que é a estrutura ali disponibilizada, com internet de banda larga, com, de repente, espaço para o cara botar um laboratório, alguma coisa mínima. Às vezes um cara vai montar uma empresa de TI, uma startup de TI ou uma startup de novas energias, ele vai querer um lugarzinho lá para ele fazer os testes, alguma coisa ele pode ter também. E ainda tem a condição de associar com as outras instituições, né? Pode, tranquilo. Universidades, com institutos técnicos como os ISTs do Senai, do SESI, do SENAC... E você vai abrangindo... Pra treinar, né? Exatamente, porque você... Não, e não só treinar, mas fazer portfólio para os caras. O equipamento já a mútua financia, né? Equipamento hard e soft também. Tudo Já financia. já financia. Agora, pode financiar ao mesmo tempo, desde que ele já tenha pago 50% daquele benefício, uma reforma, ou começar por uma reforma para fazer uma pequena empresa, precisa de um imóvel, alguma coisa, ele pode fazer e depois pago 50% daquele, ele pode partir para um financiamento de equipamento. Nesse sentido, pode, né? Mas aquele empreendedorismo é que não teve problemas, o maior... Por isso que a índice incubadora é legal, porque a incubadora você faz um edital e você está ali acompanhando diariamente. Aí você Exato. põe lá, você transfere a sede da administrativa onde funciona
Gente, é só uma sugestão, tá? Não, mas é ótimo. Aqui a gente Não, tá mas debatendo. As ideias são mas importantes essa ser é colocadas ótima. E aí na você mesa. transfere onde funciona a gestão hoje da multa para esse mesmo lugar e você passa ali todo dia, você está acompanhando as empresas que estão ali. E é assim, edital você vem, vai ficar aqui incubado por 2 anos. Depois de 2 anos, você já tem que ter criado asa para voar. Mas eu vou além, eu penso assim, cara, estrategicamente, o que a gente vê como demanda para a sociedade? Nós, como profissionais do setor de engenharia, agronomia, geociências, o que a gente enxerga que hoje é algo que precisa avançar junto à sociedade? Dá um exemplo, sei lá, precisa melhorar as condições de tratamento de esgoto em favela, sei lá. Tô dando um exemplo assim, né? Precisa É um desafio. engenhar eu vou parafrasear nosso amigo André Lazzaroni. Precisa engenhar as favelas, né? Porque você tem hoje... Sim, com Você certeza. precisa refundar São e vários- engenhar as favelas. São vários os desafios, mas eu tô puxando essa dia porque, pra minha... é pra porque minha- o saneamento é só um pedacinho do engenhar. Tem a parte toda Você tá certo. de distribuição Urbanizar. de energia. Tem que Não, urbanizar. mas toda a engenharia quer distribuição. ser tudo. Sim, sim. Urbanizar, garantir que a encosta não vai cair, Sim. garantir a via chegando, Garantir energia habitação, elétrica bem todos os distribuída. serviços, até segurança, condições para segurança pública, saúde, tudo bem. Iluminação. Mas deixa eu puxar a sardinha pro meu lado. Em saneamento, que eu acho que é mais importante que o resto, né? Eu tô defendendo isso. Não, é que existe realmente uma correlação muito forte aí. Caminha junto, né? da área e saneamento básico. E saúde, né? E desenvolvimento social. Qualquer tipo de índice de desenvolvimento está correlacionado com saneamento. Então, por isso que é básico, porque é primário, é o primeiro a chegar, né? Mas o que eu tô querendo colocar aqui é o seguinte. Aí a gente chega a uma definição que, poxa, estrategicamente falando, esse é um desafio. Pode ser outro também, encosta sobre condições de chuvas intensas, com os novos desafios climáticos. Enfim, não importa, a gente traça temas, pode ser 1, 2, 3, e lança um desafio. Ah, isso é legal. Aí E você o vai... desafio para movimentar os universitários, os jovens empreendedores Não, e tal, para trazer soluções inovadoras. E aí a multa chega e arrisca, porra. Ela é o Chega angel. bancando. É um angel. É o Investidor anjo. Arriscando. Investidor anjo. Investidor anjo. Entendeu? Não, e se você parar pra pensar, você tem... Vamos lá, porque ela tem condições de fazer isso. Não, e você tem uma Ela faz, demanda... ela faz Tô, o tô, concurso... tô e- expandindo o limite do É, mas é existente, tá, importante. Pupi? Não, e Essas você tem... sugestões são ótimas. Eu penso assim, umas coisas assim. Não, e você tem demanda intensiva para todas as áreas Tem. profissionais, para as geociências, Com como você falou. certeza, com É só a gente certeza. ver o que aconteceu em Petrópolis, Para nas toda a coisas gama da aqui. engenharia você tem alguma Para demanda. Com geociência, certeza. você tem demanda para energia, você tem demanda para Transporte. saneamento, para transporte, Transporte, que é um para comunicação, Terror, não. para Com certeza, Pra com tudo. certeza. tudo. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que o setor de engenharia, Pupi, agora já puxando para outra área, você como uma liderança do setor de engenharia, o nosso setor, ele se ausenta, É é omisso, de uma função importante que ele tem que ter, de liderar as políticas públicas para dar o caminho do desenvolvimento. É um vício de. Vamos dizer, da personalidade do engenheiro. Não me meto em política. Isso, um negócio me meto em meio, política. sabe, meio snob. Política. Soberba. Esse negócio é meio. Eu sou técnico. É baixo pra mim, eu sou técnico, Você não vê sei o quantos quê. engenheiros estão no parlamento. Quase Quase nenhum. nada. Quase nada. O que a gente tem aqui na LERJ tem 3. Mas não Dois, diz os três. nomes, não. Não pode falar os nomes, não. De preferência. Tudo bem, mas tem 3 na LERJ. Não, porque é a mútua que tá. Ah, não pode? Então tá bom. Não Na é por mim, Vereância, não. a gente tem engenheiro aqui na capital, na Vereância? A vereança? Tem uma vereadora, com certeza. É, Ela tem uma arquiteta, vereadora ela é engenheira? arquiteta, né? Ela é arquiteta. Arquiteta? Eu não conheço nenhum engenheiro vereador. Também não. Mas é uma vergonha. E no Congresso Nacional a gente tinha poucos também. Representando o Rio tem um só. O Senado ainda tem uma representação maior de engenheiros? Representando o Rio? Não, o Rio não, mas Não, tô falando do Rio de Janeiro. Tô falando do Rio de Janeiro. vamos no geral. Acho que não tem nenhum. Cara, e assim, a gente se omite, Pupi. Exato. É verdade. A gente como classe profissional, É verdade. não existe desenvolvimento sem engenharia, Com certeza. É isso aí. sem agronomia, né? sem o setor Imagina. produtivo. Não. Não tem Eu lembro, perigo, eu não lembro, tem eu perigo. lembro. E se você falou essa frase, eu me lembrei do professor Erickson. Na formatura, ele falava muito isso. E falava ainda mais, ele falava que Salve, professor Erickson, hein? em toda... Queremos você aqui. Que na maioria dos países super desenvolvidos do mundo,
a correlação de engenheiro para o número de habitantes era maior do que o número de advogados. E no Brasil é o inverso. Você tem mais advogados Não, isso aí, do que engenheiros. isso aí mostra aquilo que a gente estava conversando aqui sobre o papel hoje que o judiciário tem, né? A gente não consegue fazer uma reforma administrativa para poder fazer uma reforma tributária, por exemplo, porque você tem que mexer no judiciário. Quem que hoje tem força para mudar as benesses do judiciário? Ninguém. E é mais do que o número, tá, Bruno? Mais do que a quantidade Isso de engenheiro reflete- ou a isso- quantidade isso de reflete de o número- só o cara advogado. formar, não Isso, adianta- isso reflete o número de advogados. Não, mas eu tô querendo dizer o seguinte. É a influência que aquilo representa, que aquele setor, aquele segmento representa. Então, por exemplo, o Estado do Rio vive desde 2017, 18, não sei, é a questão da acho que 16. Da A questão responsabilidade fiscal, da 16. responsabilidade fiscal. A 16. gente, a gente tá quebrado, vamos botar aqui de... Não, a gente não- não tem arrecadação suficiente para pagar as dívidas que nós temos desde 2016. Não, esse ano É isso? teve, por conta do petróleo. Mas estamos em recuperação fiscal ainda. Não, tá? estamos, mas assim, foi tá. o primeiro, né? Porque assim, é uma arrecadação totalmente volátil, né? Sim, tá que, de sujeito. certa forma, tá sendo. A diferença está sendo usada hoje. Ô, Porque senhor você do óleo e gás, para de puxar a Você teve redução do ICMS. Ô, Belay. Você teve redução do ICMS na gasolina que tá comendo um pedaço disso. Né? Porque você reduziu a Aqui, receita. a redução O governo foi grande, federal né? ficou de fazer repasse e tal, mas eu acho que isso não está definido. Então, assim, é muito complexo a situação de liquidez do Estado. Isso porque não vai o Estado, durar o Estado é pós-eleição, insolvente. acaba com essa porra. Não, Pode o anotar aí, ó. O Estado é insolvente, o Estado é Já insolvente. tô até vendo. A gente tem a maior Gasolina, máquina 5 pública reais. proporcional do Estado. É só durante a eleição. Encha seu Brasil, carro né? até o final das eleições, meu judiciário amigo. O tanque do seu pesado, carro. é. Não, o judiciário, você tem um monte Mais que o de... de São Paulo. Mais pesado que mais pesado que o de São Paulo. E o Rio de Janeiro não é o tamanho da economia de São Paulo. Não é. Nem de longe. Mas o que eu tô querendo dizer é o E nem seguinte. um exemplo de lugar onde se faz justiça, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Beleza. Quando você tá em dívida, uma estratégia inicial é cortar os custos. Ok. Acho parte. justo. Faz parte. Para um primeiro momento, cara. Mas um primeiro momento não é 6 anos. Não. Tá doido. E aí, Mas o cara, rombo é você não- grande. se você não pode... Não importa, Não, mas mesmo Heber. assim, já era pra você estar com Não importa, medidas Heber. para Você tentar não solucionar. pode tratar o desenvolvimento de um Estado, de um país, como se a solução fosse só cortar corte. Você tem que mirar O no desenvolvimento. aumento É. da arrecadação, E aí, cara. só Aumento da com arrecadação, industrialização aumenta a e produtividade, aumenta o desenvolvimento. Só com industrialização e desenvolvimento. E aí que entra aí o setor de engenharia e agronomia, cara, que se ausenta hoje. A agronomia é um pouco mais... Ela é um pouco mais peituda. Aqui no Rio a gente isso não tem tão Não, forte, mas a ela é uma agronomia no- peituda. Ela mas- se bota Não é mais, tão ela se coloca mais como liderança. Mas Porque a ela tem uma grande engenharia é fatia do totalmente PIB ofício. nacional, né? Mas a engenharia também, ô Não, Bruno. sim, com certeza. A gente que se omite. Não, se você botar engenharia e agronomia juntos no mesmo balaio, eu diria que a maior fatia do PIB nacional tá nisso. E aí, a Claro gente que tá tá. o quê? Sustentando o judiciário, os advogados, a porra toda. Não, claro que tá. O problema é a estratégia não ser tomada na evolução desse setor. É, complexo. É. Mas então, vamos saber um pouco mais da experiência dele, porque talvez da experiência do PUP a gente tenha uma visão de soluções. Pô, você puxou muito bem, porque o PUP, você formou, como você estava falando aqui antes de começar, em 66, né? 66, E a história era outra, né? Completamente diferente. Como é que Engenharia, era na primeiro época lá? Você, É. você saía empregado. O que o jovem Aliás, PUP... você escolhia emprego. Como é que foi o jovem PUP e resolveu, vou fazer engenharia? Como é que foi isso? Seu pai já era engenheiro. Meu pai era engenheiro químico, minha mãe era engenheira química. Oh, sua mãe era engenheira? Pô, sua mãe então é da primeira. Pouquíssimo. 40. Mas das Ela primeiras se formou acho que em engenheiras. 40. Mas quantos Mas na engenheiros turma tinham? dela tinha mais 3, pelo menos. Caramba! É, porque a escola de química ali na, A engenharia na química Praia sempre na Vermelha, vanguarda, né? Era na Praia Vermelha. Ele era uma escola que tinha, eu não digo bastante, mas tinha uma quantidade Um apelo, mulher, né? um apelo a mulheres. As turmas todas tinham mulheres. E ela, bom, aí eu almoçava, jantava, tomava café da manhã com química. Eu sei bem como é que é isso. Eu sei bem como é Com que é isso. química, né? Mas aí eu resolvi não fazer química e resolvi fazer engenharia. Foi
não sei se eles se decepcionaram um pouco comigo. Até o meu padrinho era professor da escola lá, De química. da escola de química. Garoto Zanis. rebelde. Garoto rebelde. Vou ser rebelde, vou fazer engenharia. E aí fui fazer engenharia. E fiz. Eu acho que só o passo errado foi fazer eletricidade. Eu não devia ter feito eletricidade e nunca trabalhei em eletricidade. Aí, Bruno. Eu acertei. Devia ter feito outra coisa, civil. sei Alô, lá. Alô, Haroldo também, Tranquilo. outro, né? E aí Tá fiz. ruim demais Bom, pra mas já estava no bolo, chegou no terceiro ano, tinha que decidir. Eu tinha bons amigos na elétrica, que iam para a elétrica, eu vou embora, vou com esse pedaço da turma. Mas o setor Porque elétrico... eu não tinha uma... Não sei. É um bom setor também, Eu estava né? um pouco É cansado engraçado, da mas por que escola. isso acontece? Por que existe essa debandada? Boa pergunta. Não sei. Eu também não sei. Que isso aconteceu comigo, E aconteceu tem com muita ele. gente, tem muita gente. Né? Entendeu? Eu tenho um amigo que foi elétrico a vida inteira. Mas ele era um bom aluno e tudo. Trabalhou em firmas, empresas, tudo elétrico. Mas é raro. Eu não- Então, você estudou no, Bom, o pessoal ia pra Light. Não FRJ, né? Todo mundo para Light. Os elétricos todos iam para aqui, Light. né? Furnas, Light. Acho que talvez falta pensar essa questão do mercado de trabalho, né? Como absorver essa mão de obra. Você né? fica tudo ancorado em empresas públicas, né? Hoje em dia É, menos. Exatamente. A elétrica tem muito. Muito. Hoje em um dia- setor grande. O hoje né? em sistema dia- elétrico era quase todo público. Hoje em dia menos Hoje porque, ainda- porque a distribuição não é pública mais, né? Você Não, tem... tudo bem, mas mesmo assim. Mas tu Mas a pensando assim, por exemplo, em transmissão- placa fotovoltaica. Cara, pode botar Aqui em tinha qualquer Light, lugar. né? Que era privada. Cara, poder Mas pode, todo mas mundo ia aí- para Light, ia para Eletrobras. Mas nessa época a Light era privada? Era. privada. Depois que ela virou estatal, na ditadura, Como é que foi a história da Light? A Light foi comprada pelo governo quando ia entregar a concessão. Foi um dos golpes aí que houve na praça. É. Ela ia entregar a concessão daqui a um ano, o governo antes disso comprou a Light. Olha, Tá eu não bem com sabia. os canadenses, eu não sei nem se já eram canadenses. Nossa, eu não Tem sabia gente que disso. precisa saber melhor essa história, porque a minha é de ouvido, né? Não tem muita validade. Você E acabou aí, atuando em que área, então, Pupi? Como é que foi? Eu sei que você tem uma relação com saneamento também, aí que a gente já conversou isso. Nada, eu fui para o Estado, fui ser auxiliar técnico na Sursan. A Sursan era uma grande empresa naquela época. Superintendência de Urbanização e Saneamento. E eu fui trabalhar lá e fui trabalhar com a área de hidráulica, rios, e Aí, legal. galerias. Veio pelo lado, Tal, o lado da força. Lado bom, vou dar- É, o lado bom da força. Aí fui trabalhar, era ali na Marechal Câmara, ali pertinho do aeroporto, no prédio das Bandeirantes, a gente ocupava o último andar. 4 DTS, era o quarto serviço técnico quarto serviço da divisão técnica de saneamento. Bacana. E com quem No que você DURB, trabalhava na era no época? DURB, Departamento de Urbanização. Não tinha, existia o DAA, que era o Departamento de Água, que depois logo após virou SEDAI, o DES, que durou muito mais tempo que o DAA, o DURB, que era o Departamento de Urbanização, e o Departamento Financeiro. Isso, Estado Esse da era a Guanabara, né? Isso era Estado da Guanabara. Ó, vou fazer uma provocação. Não deu muito problema para você, não, você ser engenheiro eletricista trabalhando num local que seria da parte de saneamento, da engenharia civil? Não, até porque eu tenho a minha competência junto ao CREAS, depois isso tudo. Eu sou do Decretão, posso fazer tudo. Vamos falar sobre isso também. Você não acha uma babaquice essa separação? Foi justamente por isso Não, que eu porque puxei. a gente esteve aqui com o Reinaldo Barros, que já foi presidente 3 vezes do CREA. E eu falei, ô Reinaldo, esse negócio de atribuição, a sensação, assim, eu realmente eu não vivo o sistema tão adentro, né? A gente vive, mas não vive tão adentro. Mas a sensação que tem de fora é uma discussão de sexo dos anjos. Porque, veja bem, eu gosto muito de usar o exemplo na questão do aeroporto, né? Eu sou engenheiro civil, formado também lá na FRJ, que nem você é eletricista. E aí, eu tenho lá 3 disciplinas de transporte. Transporte 1, acho que transporte 2, transporte 3, acho que é isso. Não me lembro também de certo, ou transporte 1, transporte 2, não importa. Numa dessas disciplinas, tem lá na ementa aeroportos. Aí, um belo dia, veio um professor e fala assim, hoje nós vamos falar sobre aeroportos. Aí ele pega, sei lá, são 3 horas a aula, abre lá na mesa uma planta do aeroporto de Chicago,
bem bacana, várias pistas, 6 pistas, não sei o quê, fala sobre o vento, não, a influência e tal, os aviões, a logística e tal. Ali uma conversa de umas 2 horas sobre aquilo. Pô, baita interessante. Beleza. A partir de agora você tá habilitado pelo CREA a construir aeroporto. Cara, socorro! Tá entendendo, ô Pupi? Não tem lógica. Não tem lógica, entendeu? Porque assim, ou a gente repensa o sistema... Criaram uma indústria de habilitação, foi isso? Do direitinho. Aí tem umas brigas loucas. Tem umas brigas tipo, quem é que pode plantar a grama? É o engenheiro florestal, é o agrônomo, não sei o que. No final, meu amigo, é o jardineiro que vai lá, o cara lá que bota a mão na terra e planta, cara. Então fica uma maluquice, tá entendendo? Então, O assim... pessoal reclama, critica os advogados, mas resolveu copiar. Cara, né? essa briga de Um atribuição... engenheiro mecânico cortou um galho de uma árvore em casa. Foi uma confusão, porque ele não é habilitado a cortar galho de árvore. cortar um galho Tem de que ser um agrônomo, chamar um agrônomo. pra Então, você, cortar. ô, Miguel, você Aí também já eu vou usou um te exemplo de contar. que Realmente. você, Tá entendendo, pô? você consegue projetar uma ETE, uma estação de bombeamento de água, mas tu não pode projetar a bomba. Não é, eu tive um problema desse com o CREA, eu fiz um sistema de abastecimento de água para 2 indústrias, eu pego o catálogo, veja bem, Catálogo. eu não tô construindo uma Uma bomba bomba do nova, zero. do Sim, zero. claro, óbvio. Eu tô pegando um catálogo. Que tem lá a relação. É óbvio, tô escolhendo uma bomba. Ah, Faz essa aqui é a que características melhor tais, se tais, caracteriza para o meu projeto. Escolho ela, especifico ela no meu projeto, né? E faço todo o meu sistema. Aí vem um CREA e diz assim, tu não pode escolher uma bomba. Pra isso precisa ser um engenheiro mecânico. Eu falo assim, vocês estão loucos. Imagina se eu não sou capaz de pegar um catálogo, ler ele, interpretar as características, funções de um equipamento eletromecânico e definir qual que eu quero pro meu projeto, esquece, parceiro. Rasga o meu diploma. Com certeza. Porque, pô, é o que eu faço. É o meu Claro, trabalho. claro. Tá Não tem entendendo? competência para isso, tranquilamente. Então, assim, eu tá acho... construindo uma bomba. O conselho, ele vive num século, talvez, retrasado. Não vou nem colocar no século passado. Depois sou eu que critico, hein? Não, bom, é genie, né, brother? A gente gosta de tacar, mas a gente também quer ajudar a reconstruir. Vamos ser Claro, realistas. não, A gente tamo não lá tá pra aqui. isso. A gente não tá aqui só A pra crítica é bater. construtiva. A crítica Não, é a gente não tá construtiva. aqui só A batendo. gente não tá aqui só bater. A gente tá querendo trazer aqui propostas isso aí. afirmativas. A gente tem que sair desse conceito de que o conselho é uma reserva de mercado, é um modelo de garantir aqui um espacinho pra gente, e o conselho tem que ser um fomentador de desenvolvimento do mercado. Isso é mais importante. Entendeu? Ele tem que ser o primeiro a brigar para garantir que a engenharia chegue primeiro. Verdade. Que é aquilo que a gente estava falando. Que é o fomento, né? Que a gente pensar Não em... vai acontecer sem ter engenheiro. Aí sim, aí eu gostei. É. Vamos fazer aqui o início de um projeto pensando no desenvolvimento agrário do Estado. Não, sem a gente, vocês não começam. Amigo, ó, se você pegar pra ver, Entendeu? ó, o secretário de Agricultura do Estado é advogado. O secretário de Transporte é advogado. O secretário de Obras, não sei o que é, mas não é engenheiro. Qual a outra secretaria afim? Que eu tô esquecendo. Aqui no Estado do Rio? É. Obra, Desenvolvimento econômico. desenvolvimento econômico. Pois é, desenvolvimento econômico. Aí que tinha que ser engenharia mesmo, brother. Desenvolvimento econômico, por melhor que alguns quadros sejam, é um espaço que era para ser ocupado pela engenharia, né? claro. Irmão, no mínimo a gente tinha que sair de porrada para que fosse a gente. No mínimo. Daí, se não fosse, é outro problema. É. Mas isso é aquela Aí você vai velha é um questão economista política. com experiência no BNDES, que entende pra cá, beleza. O nosso papel, brigar. é brigar. para ser. brigar para ser. É lógico. Daí, se o político que se elegeu, ele não pode ter essa obrigação, eu até concordo. Porque também aí Mas também a é uma gente tem restrição que de ter uma cota que não faz mobilização- sentido. a gente Mas tem que ter uma mobilização de base. para forçar uma barra para que seja, pô. É, Claro. Claro, com certeza, pô. Isso é a nível nacional. Você está perfeito. A nível nacional isso não acontece. Nós temos esse Se você pegar os ministérios, o secretário de Obras do Rio é advogado também. Tá vendo? Deus falou aqui É? pra mim. É advogado. Não, com todo respeito, às vezes pode ser um excelente secretário de obras. Eu particularmente, não conheço o atual secretário de obras, mas
Cara, Não é uma crítica pessoal a nenhum deles. Não, é só nada a como ver. que a gente, Não. como engenheiro, não está presente e como que os advogados conseguem ocupar mais Isso. A culpa, Não, e a se culpa você não é for dele. ver a A culpa é assessoria- nossa, a competência é dele. Isso, Ele isso tá aí. sendo competente de Nós conseguir. que somos incompetentes de não se posicionar Não para galgar existe- essas vagas. Não existe vácuo no poder. Está se falando do secretário. Vai ver a assessoria. Pois é. Não deve ser muito diferente Não disso. deve. Eu não sei, mas assim, Não, não acredito. conheço. Por causa da formação pessoal dele. Ele trabalha no meio de advogados, já bota na assessoria. Vai botar pessoas de Advogado. confiança. Exatamente. Quer dizer, é complicado. Que é natural a pessoa escolher pessoas de confiança, mas assim, você acaba tendo uma equipe coordenando um trabalho com Enquanto eu- baixo conhecimento Quando eu técnico. estive no Estado, teve 2 secretários de obra que eram engenheiros. Luiz Paulo? Não pode falar o nome dele. Não pode falar o nome Ele de é ninguém, candidato, cara. ele é Tá falando candidato. que não pode falar. Ah, Não, só os que não são candidatos. não, mas eu acho que esse programa vai sair depois da eleição. Pode ficar Ah, tranquilo. é. Não, fica tranquilo. Fica Então, tranquilo. tranquilo. Estamos falando aqui do futuro. Eu falei isso porque eu sei que pode cortar qualquer coisa. Não, pode tem cortar também, mas a gente vai sair esse programa depois da eleição. Fica tranquilo. Não, porque eu tô tentando lembrar aqui quem Não, foram foi secretário. o Paula Soares, Raimundo de Paula Soares, que vocês não conheceram, Mas isso quando? que era engenheiro mesmo, engenheiro mesmo. Da Chão de labuta. fábrica. Conhecer. Chão de- chão de- Cara, Isso quando, Pupi? Canteiro de obra. isso foi Mais ou menos também, não é? Não precisa ser cravado aí o ano. depois do ano 70, 70 Então, e- até a década de 80, 79, até a década de 80, 78. até a década de 80, a engenharia mandava. Não, antes disso, 74. Então, antes é isso da... aí. Década de 70 a gente atropelava. E depois, a gente, no Negrão Chagas- Lima, entendeu? O Chagas Pô, a também gente botou mandava. um engenheiro, que era o Emílio Ibrahim. Pois é, o setor de engenharia controlava as tomadas de decisão até a década de 80, e não era só no Rio de Janeiro, não, era no Brasil. O setor de engenharia era uma liderança. Isso mesmo. Isso, eu não sei Não, os explicar. economistas Será eram que foi Cara, engenheiros. por tá aí causa um da- negócio pra gente estudar na história. Quem são O os que grandes aconteceu? economistas? Será que foi toda Mário aquela Henrique da década Simas, de perdida que foi nos anos engenheiro. 80? E aí Porque perdeu... o- A E gente aí- já tá com 4 décadas Meu nome perdidas, do- porque desde Aquele que eu que nasci, dava eu aula nasci há lá no 40 anos fundão. atrás. Desde que eu nasci, eu tô na década, Não, mas década a perdida. famosa década perdida que a gente estuda para passar no vestibular é os Eu anos lembro 80. que eu fiz o ensino médio... 80, 90. Eu, Qual é a Século década perdido. encontrada? eu fiz ensino médio nos anos 90 ali, terminando em 2000, né? Que ainda era segundo grau. Eu lembro que quando eu falei que ia fazer engenharia, o nego me sacaneava falando pro professor, me sacaneava falando que ia ser taxista, pô. Não, nenhum demérito em ser taxista, Não, tá? claro, é mas porque as estudar pessoas pra outra brincavam coisa. que você ia Você não estudar pra precisa uma... passar 5 anos estudando pra isso, pô, estudando. pelo amor de Deus. Exatamente. Que brincavam que eu ia passar um tempo estudando que depois não ia ter e as mercado. universidades públicas são pagas pelo povo. Isso que eu ia falar, é um dinheiro público Mal gasto, mal aplicado em investido. você, forma 300 uma engenheiros, 20 vão trabalhar ser engenheiro. O resto tudo vai fazer outra coisa na vida. Perfeito. Vai ser E dono é um de investimento. restaurante, vai ser taxista, vai O que, ser... que é isso? E O povo? público tá investindo e não tá dando retorno sobre o Exatamente. capital investido. É. Aí você pega os bons, os que aparecem muito e tal, ó, vão pro exterior, vão para não sei aonde. somem. Cara, isso é um outro tema também que é importante a gente falar, sobre essa fuga dos cérebros no Brasil, né? Exatamente. Mas se você não tem o que E do fazer... estado do Rio, tá? É, e São Paulo tá levando muito. São 2 pontos aqui. Um ponto é Paulo, é impressionante isso mesmo. como a gente perde mão de obra qualificada aqui no Rio de Janeiro. É isso mesmo. E como no Brasil isso também acontece. Mas começando aqui no Rio de Janeiro, o que você enxerga, Pupi? Você aí que já tem uma história no setor de engenharia aí, já viveu muitos momentos, né? Momentos de glória, momentos menos de glória. Nossa. De luta, vai. Não, ele Nossa, começou dizendo que quando ele se formou, todo mundo saiu empregado. Ah, é. E ganhando Não. quanto? Tu lembra mais ou menos como é que era a remuneração? Olha, a gente ganhava menos que procurador. Mas dava pra comprar um Fusca? Já naquela época. Mas dava pra tinha uma briga para igualar os procuradores. Caramba, Cara, quanto que ganha um procurador Ok, hoje? uns Vamos 20 lá. mil. Não, 40, pelo menos. 30 e pouco. 40? Teto, todos eles ganham teto. 35. Fora honorários de Os sucumbência. benefícios. Então, Duas vezes por ano recebe honorário de sucumbência. Eles devem estar me ouvindo, vão ficar da vida. Cara, eu escolhi a profissão errada mesmo. A gente escolheu muito errado. Fala, devia ter escolhido esse advogado. eu fiz Não, direito. eu não tenho Não, aptidão aptidão. pra essa área. Ah, eu também não. Eu fiz direito. Ah, você é advogado também, ô Pupi? Eu não formei sabia. em 96. Olha Em só. 66, engenheiro, 96. E tem OAB e tudo? Com AB e tudo. Ah, então ele tem Nossa, lugar de fala para falar dos é, Eu advogados. ando com carteira da OAB, porque se eu tiver uma confusão qualquer,
o delegado não vai me prender, mas se for um engenheiro, ele manda prender. Socorro. Prende esse cara. Que vergonha. Né? Sendo advogado, é colega? Poxa, colega, o que você fez? É verdade. Aí eu te pergunto, por que isso acontece, cara? Cara, é realmente Não, um por absurdo, quê, cara? né? Tem muito. Por quê? E Por que- não olha, era assim. No Por que o fórum, advogado ele tem essa prerrogativa de conhecer, Vamos ouvir o dois Pupi. juízes Uhum. engenheiros. Eu conheci. É mesmo? Um foi engenheiro do Banco do Brasil, deu aula para mim. Uma vez ele passou uns troços para fazer em casa. Eu disse, pô, eu sou engenheiro, pô, não dá tempo de eu trabalho, não dá tempo de eu fazer isso, não. Ele disse, engenheiro, eu também sou. Eu fui, trabalhei no Banco do Brasil, depois resolvi fazer concurso aqui fiz direito. Você quer um exemplo? Tem O um procurador-geral do município do Rio de Janeiro é engenheiro eletrônico. E vou te dizer É mesmo? Não e vou sabia, te não. dizer uma coisa. Eu tenho foi meu professor, hoje ele é desembargador. Ele me chamou lá uma vez lá, ele tinha um problema de família que ele queria resolver. Ele disse, você podia fazer esse processo para mim. Eu disse, pô, Você advoga, Pupi? advogo mais ou menos, de vez em quando. Uhum. Aí ele disse, faz esse processo para mim. Eu disse, você tem um monte de Advogados aqui e advogado tal. aqui dentro querendo puxar seu saco. Ele disse, não, eu quero que você faça porque você é engenheiro. Faz as coisas assim, pá, tudo resolvido. Objetivo, né? Pragmático, intópico. Que advogado adora escrever pra ninguém entender, né? Vamos ser realistas. É foda. Não, mas é uma coisa que é interessante. A gente até que fica aqui, ó, registro, vamos convidar, tá me falhando o nome aqui. Ele é um dos caras... Um abraço aos meus amigos advogados. Tem vários associados na ABS de Mas advogados, mas vocês, de vez em quando, né, dão uma forçada na Mas barra, esse pô. procurador-geral do município do Rio de Janeiro é um dos caras que melhor entende... Pô, tá aí, você conhece ele? Cara, eu assisti uma palestra dele, me fugiu o nome dele Alô, aqui agora. Rodrigo. eu sei. Vamos Eu sabia buscar o um nome dele procurador do Rio, engenheiro. Procurador do pra gente ver se a município gente- do Rio de Janeiro. Se a gente É traz ele procurador-geral. aqui. Procurador-geral do município do Rio de Janeiro. isso. Engenheiro, queremos você aqui. Porque ele é um Queremos dos você caras aqui. que melhor entende dessa tecnologia de blockchain. É mesmo? É. O Interessante, cara é hein? sinistro. O cara entrou nesse negócio em 2009. Pra você ter ideia, 2008. Pô, e o cara visionário, hein? Não, visionário. Ele contou, na palestra, tava um outro procurador lá, ele contou que ele viu o cara lá mexendo com ações. Aí ele brincou com o cara, pô, isso aqui já é coisa do passado, o negócio agora é isso aqui. O cara vendeu todo o portfólio que ele tinha e comprou tudo em Bitcoin em 2011. Socorro, e agora tem quanto? Ele falou que trabalha só por... Agora ele falou assim, agora esse rapaz aqui tá trabalhando só por esporte. Que esporte, hein? Eram 3 dólares um Bitcoin, hoje em dia é 20 mil dólares um Só Bitcoin. isso? Só isso? Hoje em dia o Chegou pessoal- a 100 mil dólares essa Chegou parada. a 70 mil. 70 mil. Hoje em dia o pessoal diminuiu esse problema, essas petições enormes e tal, estão acabando mesmo. O pessoal está aprendendo. É, porque, Como eu digo para o pessoal, olha, o juiz não tem tempo, porque não tem mesmo, não sei quantos processos na vara, 800, Imagino. 900. Ele só lê a primeira e a última página. Então, se você fizer uma petição com primeira e última página, só 2 folhas, ele lê a sua petição inteira. Agora, se você botar 30 ali no meio, ele vai ler aquilo. muito bom, justo. Tá certo, tá É o certo. quem é e o que quer. É verdade. Quem é está na primeira página e o que quer está O no Lincoln. pedido, está na última. O Lincoln, né? O Lincoln, que é um presidente famoso americano e um grande jurista lá dos Estados Unidos, ele quando resolveu, porque lá não tinha essa história de fazer naquela época, né? Faculdade e tal, para poder advogar e tal. E aí, tô contando uma história que eu li num livro de matemática. Mas dizem que ele, quando decidiu que ia atuar como advogado, ele pegou um ano dele e só estudou geometria descritiva. Porque ele queria exatamente aprender o processo da lógica de tem uma premissa, Ele usou, quero chegar a um... ele usou geometria descritiva como fundamento filosófico. como fundamento filosófico para as causas dele, para a construção das causas dele. E aí ele aplicava cacete. aquela lógica totalmente ao que ele... ele estava ali produzindo depois nas causas Hoje não dele. E tem aí foi o mais que na levou ele ao escola, não, só. né? Tem geometria descritiva. Eu não. tive no 2º grau, não sei como é que é, mas realmente... Não, eu tive na escola também. É, na escola, né? tive Não, na faculdade, eu tive na faculdade também, Era GD. Era o Rangel. E eu tive com o mesmo professor. Alcir Pinheiro Rangel. Como assim? Mas Não, peraí. mas não Não é pode ter possível como. que seja o mesmo processo. Não, deveria ser filho ou alguma coisa. tá, tudo bem. Ele entrou na... Foi o primeiro Ele ano entrou que Não, ele era foi jovem. catedrático. Não, entrou mas eu jovem. tive professor com um professor chamado Rangel.
Vou esquecer o nome do professor agora. Esse é Alcir Pinheiro Rangel. Ele era jovem também, não era é coroa, jovem, não. O Rangel já... Não tava coroa. Já. O quadro mais bem feito que eu tive durante a faculdade inteira foi pro professor de IGD, de Geometria Descritiva. Eu tive no colégio, pelo que eu me lembro. Eu tive no colégio e tive na Mas faculdade. na faculdade de engenharia elétrica eu não acho que Eu me hoje lembro não até tem mais, hoje, né? cara, a aula que ele dava de construção de uma escada caracol. Porque não é uma coisa simples, diga-se de passagem, de fazer uma escada caracol em geometria descritiva. Né? Desenhar aquilo. Mas era bacana. calcular os degraus, né? Uhum. Não calcular, né? É fazer a perspectiva e tal. Não, e ainda tem que botar proporção nos degraus, né? Ah, sim, claro. Que é seguindo lá difícil. os Que aí, parâmetros, e aí você é. tem que fazer toda a angulação necessária para É, você fazer o isso mesmo aí, tamanho de degrau. Isso aí. É bem bacana, bem bacana. A gente fazia também aquela escada do... Eu só sei disso porque erraram o degrau lá da construção do meu pai. Aquela escada Santos Dumont também. Aí meu pai teve que refazer umas 2 vezes a escada. A escada não é uma coisa fácil de fazer. Não é difícil. Botou uma curva na escada, esquece. A galera se enrola, né? Se enrola. Se enrola. E isso vem da geometria descritiva. Mas aí fui, né, no estado, fiquei no estado muitos anos. Ficou no estado muitos anos trabalhando na Sursan. Na Sussan, Serla. Serra FEMA. depois, FEMA. FEMA. Aí, toda a área de meio ambiente, Toda né, área de meio Pupi? ambiente eu trabalhei. Depois acabei me desentendendo com o secretário e tal e saí. Fui trabalhar em outras áreas. Que outras áreas você trabalhou, Pupi? Trabalhei no sistema penitenciário. Sistema penitenciário. Fazer o quê? Reforma do sistema? Não, eu era da assessoria lá. Ah, tá. Não era... Fiquei de chefe de gabinete do secretário de Justiça. É mesmo? Secretário de E como é que Justiça. foi essa experiência? Terrível. Porque é uma, É mesmo? Ambiente é pesado. pesado. Cacete. Inclusive, o secretário... Quanto tempo foi isso? Para conversar, assim, ele ligava a televisão aos gritos, sabe? Porque ele dizia, tem escuta aqui nesse negócio todo. A gente tem... Caramba. E é verdade. Que loucura, Pupi. E trabalhei no Detro. No Detro O também? Detro foi chefe da assessoria jurídica do Detro. É mesmo? Ah, e já como advogado? Caramba! Pô, bom te uso aí, ô Pupi. Não, Várias frentes aí, hein? Fui gerente dos restaurantes populares, da implantação dos restaurantes populares. Olha, isso que nos anos 2000? Garotinho. né? Garotinho, no É, final anos de, 2000. de 98 Você a sabe, 2002. você sabe que assim, Ele uma é galera candidato. critica o garotinho e tudo mais e tal. Mas assim. Ele não é Uma candidato, propaganda, não, né, gente? pode propaganda. Não, mas já passou a eleição, eu nem sei Ele se não é era- candidato, não é candidato, não é candidato. Enfim, Foi impugnado. o fato é, o garotinho uma coisa teve programas durante o governo Muito dele, bom. cara, Ó, eu que trabalhei funcionaram no- muito bem. Esse é um deles. Não, restaurante popular. Espetacular. Espetacular. E a gente vê Cara, que... é o mínimo de hombridade. Vamos lá, vamos ser realistas, né? Pô, o cara tá passando lá as dificuldades e tudo mais. Um mínimo, gente, de humanidade. O cara poder Então, almoçar. prato de Uma boa comida, Cara, porra. tinha um prato de comida decente pra pessoa, Decente. porra. Decente. A um preço popular. Todo É, restaurante tinha uma cara. nutricionista, tudo era... Era o que? Era R$1? R$1? 50 R$1. centavos? O cara é real. populista. Populista é o cacete, Nada, cara. cara, Isso é o que mínimo isso? de Não. humanidade. Quem inventou isso foi o arcebispo lá de Caxias, né? O Mauro Morelli. Não sabia, mas tá Foi- certo, foi cara. ele que levou ao garotinho essa proposta, segundo me disseram. É, mas Fazer assim. os restaurantes e tal. Eram Mas 3 é um- mil refeições por dia. Mas é uma proposta. Eu não sei. Assim, Isso ó, não custa nada pro Pô, Estado. nada. A manutenção nada. daquilo, a pessoa, o cliente lá pagava R$1, o Estado pagava, não chegava nem a 2. Vamos dizer que seja 2. 3 mil refeições por dia, 6 mil reais. 6 mil reais por dia. 20 dias por mês, 22 dias, 120. Gente, mas essa é a função do Isso Estado. não é nada. Nada! Essa Nada. é a Não função é do nada. Estado. Nada. É nada. Não, a gente... Ó, e vou dizer mais. Também depois começou a história do hotel, Teve o hotel, que eu achava maravilhoso. Teve o hotel Que também na tinha Central, que na Central. ter. Entendeu? Eu não tô aqui pra defender o garotinho, não. Não. Não, mas só Não, medir essa que não é o garante a objetivo. humanidade da Mas pessoa. é o Não, a mínimo. gente tá- olha eu só. acho assim, indiferente de quem esteja no governo. Miguel. É o tipo da situação que tem que ter, cara. O mínimo. Não, então, mas assim, é isso que eu ia falar. Olha só, a gente acabou de passar por 2 anos e meio de pandemia em situação crítica. Se a gente tivesse com uma estrutura de restaurante popular ampliada, com uma estrutura de hotel social, a gente teria enfrentado essa pandemia com muito menos dor Claro. É verdade. para a nossa população. Eu tive que ir ao escritório algumas vezes ali na Cinelândia, durante a pandemia,
Gente, a Lapa e a Cinelândia eram milhares de pessoas flageladas. Milhares. Cara, Isso é muito triste. Por um custo, como o senhor falou aqui agora, irrisório pro Estado, gente. Uma refeição digna. porra, é o mínimo. Uma noite, um lugar com vou te dizer uma segurança pro coisa. cara dormir. Fora do horário de rush, Porra. fora do horário de rush, a garantia do transporte público. Gratuito. Também. É o mínimo, cara. Porque pelo menos o cara que tá procurando emprego, ele consegue se locomover. Ele consegue se locomover para procurar emprego. Não, acho justo tirar do horário de rush. Até aí eu acho justo. Sim, aí Tirar o cara- horário de- aí o cara, em vez é de- horário de grande demanda, então você tira esse cara que você vai dar gratuidade do horário de rush. Acho que deve ser assim, a política, inclusive, da gratuidade. Mas, porra, Não, mas tudo bem, mas você imagina, o cara tá procurando emprego, ele vai sair de casa às 10h30 da manhã. não. Ou sai mais cedo, sai 6 horas da manhã, sei lá. Não, vamos botar que o horário de rush é de 8 às 10. Não, eu diria um pouco mais, porque a gente tá pensando na nossa cabeça. A galera que vem da Baixada pode botar mais Não, cedo aí. só Mas por, eles vêm mais cedo pra fugir do horário do rush. só por Bruno. efeito retórico pra passar a lógica. Vem Não- mais cedo pra fugir do horário do rush. Não. Só pra efeito retórico pra gente. Vamos supor que o horário de rush fosse de 8 Tá bom. às 10 e de 5 às 8 da noite. 5 às 7. 5 às 7. Porra, o cara conseguir sair 10h30 de casa, procurar emprego e 4h30 voltar, sem ter que pagar seis, emprego. porra. Sai às 6 e vai e chega logo numa parada, pô. Então, assim, É uma loucura. o cara que é profissional liberal, que tá ali, que não tem uma garantia de receita, que é um vendedor ambulante e tudo mais, ele também conseguir pegar um E transporte vou te falar público. uma parada, Bruno, na moral. Se o cara que sai cedo, que ele evita a sobrecarga do sistema, a gente dá gratuidade pra ele, é justo. Também acho. Eu acho justo. Isso é muito interessante, porque isso depois vai ter impacto até no sistema elétrico. Pô, Por quê? Porque hoje em dia... Você tá falando de forma geral. de forma geral. Não, porque imagina- Eu chego o seguinte e falo o Que você- seguinte, olha você só, eu dilui. garanto gratuidade Você dilui. de 2 horas da manhã Em escala, se bobear, você reduz até o custo. 6 horas da manhã. Se bobear em escala, você reduz Quem os pegar custos. transporte de graça, dane-se. Não, e para pensar. E, meu irmão, é isso. E você vai fazer o quê? Você vai diluir a onda Não, e o pico de... e o pico de transporte. E o pico de consumo de energia também, cara. Pô, Que a pessoa cara. chega em casa às 6, 7 da noite, a ONS fica desesperada, porque se todo mundo E ligar você o chuveiro joga pra elétrico, depois dá das merda. 8. Ó. Depois das 8 também quer pegar transporte é de graça. Todo mundo chega em casa pra tomar banho ligando o chuveiro Ou elétrico. metade da tarifa, sei lá, pô. Problema absurdo. E depois de estar horário de graça. Eu acho Não que sei, brother, acho que mas eu financeiramente, acho- pensando aqui financeiramente, talvez a gratuidade não seja uma. Aí você faz meia Não, eu passagem. sou a favor da gratuidade do cara Não, que o cara que precisa, morador de tudo rua bem. e tal. Aí, tudo bem. Agora, nesse sistema que você está falando de dar gratuidade, talvez Você uma meia se- passagem, cara. Cara, eu vou acho te, também- vou te falar uma parada. Vou te falar uma parada. Desconto de 30% se você sai do horário Ou de sei rush. lá, sabe com Meia uma passagem. outra ideia? E ó, com o celular Faz hoje em dia, meu É amigo, tudo cartão tu hoje em consegue dia. fazer tudo com uma Faz facilidade um sistema de absurda. cashback, sei lá, ou melhora... Isso, perfeito. Porra, sei lá. perfeito. Cara, tem maneiras de você pensar E o de uma maneira cashback? inovadora. Sem E o ferrar o fluxo de cashback? caixa do cara. Exatamente, Cara, porra. pô, agora eu tô ficando botando um de governo aqui na cabeça. E o cashback, ele pode ser revertido em benefícios dentro do próprio estado. Então, por exemplo, vamos supor, o cashback pode ser revertido em entrada para visitar o Cristo Redentor, em espetáculos culturais, sabe? Em bolsa de estudo, no Senai, Senac, em... Qualquer coisa, sei lá, que tenha em patrocínio coisas- do governo do estado, alguma coisa assim. Perfeito. Isso. Qualquer programa que Isso. tenha patrocínio do governo do estado, o cara pode usar aquele cashback pra... Queremos o patrocínio do governo do estado aqui no podcast em Nova Rio. Tá em eleição, eu sei que não pode, mas depois que passar a eleição a gente cobra. A gente nem sabe quem vai ganhar, Mas a ideia é boa. Não, é boa. Não, existem meios. Não Existem precisa- se deixar a gente ajudar a escolher o secretário de obras e o secretário de transporte, a gente nem faz questão de patrocínio. Não, eu faço sim. Eu não quero escolher nada, não. Vocês escolham aí, a gente quer o patrocínio. Não, se for engenheiro, já tá bom, E pô. continuar aqui influenciando as políticas públicas em cima dessas ideias. Entendeu? Não é isso, Pupi? É isso, mas é isso. Minha história eu contei rápido, porque tem que falar mais da mútua do que de mim, senão... Não, de Não, forma mas olha alguma. só, a mútua, Isso aqui é um espaço aberto, amplo. E a gente quer ouvir suas histórias. Não, sim, mas pô. olha só, me corrijam se eu estou enganado. A mútua, ela existe para o profissional. Isso. Então, as histórias dos profissionais e a vida dos profissionais, Sim, elas é importante. coincidem
com a existência e o propósito da O mútua. propósito da mútua. É melhor, exatamente. Por quê? Porque é a mútua, assistência mesmo. a mútua entende, ela escolhe o portfólio de assistência justamente por essa Dentro visão, dessa- por essa questão da experiência dos profissionais que estão aqui. Então, quando o senhor traz a sua visão de experiência, começa a desenhar um pouco também por que o senhor se disponibilizou em contribuir nesses últimos anos na gestão da mútua. Porque de certa forma, também é uma missão, tempo, né? É uma É um missão. é um É uma serviço, missão. né? É um Uma serviço remuneração prestado. serviço. E tal, exatamente. Exatamente, é É missionário. um trabalho nós- missionário. É um trabalho voluntário, não é Trabalho isso? voluntário. Pois é, exatamente. Eu falo isso, às vezes as pessoas não entendem. Pensa que é duro. É, claro, E compromisso. agora- Você assume Agora compromisso. está mais tranquilo, a gente trabalha... Está Remotamente. tudo eletrônico, então remotamente a gente Esse é consegue um legado assinar. da pandemia, né? o Pupi? Exatamente. Os benefícios, você entra hoje, 2 dias depois o dinheiro Tudo está na digitalizado. conta. O dinheiro está na conta. Isso é maravilhoso. O que faz e tal, eu entro no Banco do Brasil, pago, acabou, já bota na conta do associado. Uma beleza, pô. Antigamente tinha que ter uma reunião, tinha uma reunião de 15 em 15 dias, a gente ia para a reunião, o sujeito ficava lá ligando, pelo amor de Deus, assina aí o meu cheque. Tal. Agora é tudo tranquilo, beleza. Isso não tem volta, né? Não Essa tem. informatização Ah, não. do processo. Isso aí não. Nós tem fazemos 2 reuniões, mas é uma reunião mais para a gente estar junto mesmo. Que podia ter reunião virtual sempre. Não tem o menor problema. Mas conta pra gente um pouco mais assim, o que pelo visto, pelo seu histórico, a gente entende que sua visão missionária foi desde que se formou, porque você se envolveu no serviço público desde então. Exatamente. Então, eu acho que esse espírito público, esse espírito missionário, o senhor tem desde sempre. O que trouxe para dentro dessa sua vida de propósito a questão da mútua? Bom, eu já acreditava desde 78, né? Quer dizer, então eu acredito que realmente precise, a comunidade de engenharia precisa se unir de alguma maneira, inclusive no que Perfeito. trata de assistência ao profissional, porque tem muita gente Porque apanhando. se o 100 E a mil gente- tivesse na mútua hoje, a gente teria condições de apoiar muito mais Muito mais. Alô? Muito o mais. desenvolvimento da engenharia e do profissional. Se nós tivéssemos 30%, a E gente da já inovação, tinha- que já já tinha. E da daria para inovação. fazer um fomento dessas ideias. Exatamente. O que precisa, talvez o que esteja faltando, é interessar aquele que vai se formar, não é o recém-formado. O recém-formado já está no CREA. É o aluno do último ano, que eu não sei se mais. Não tem mais último ano, né? Mais ou menos tem, mais ou mais menos um. tem sim, Pupi, porque O- tem a desespero previsão dos final, créditos, né? Tem a ver se a previsão gente dos fazia créditos. uma entrada dessa gente já no CREA, como a OAB fez. A OAB hoje tem o estagiário com a OAB. Ele Isso. pode assinar uma petição para juízo Tá aí junto uma com boa o ideia. advogado. Boa ideia. Junto essa com o advogado. Então você tem um estagiário com CREA e ele assina um projeto junto com você, um parecer, um laudo, o que for. Ele assina junto, aquilo começa a fazer Já parte começa a criar da a cultura. da vida dele, pô. Pô, isso é bom, Cara, hein, E já aí Pupi? diminui o distanciamento entre o conselho e o jovem profissional, né? E esse- Fazer essa e- transição. E esse aluno, por ter CREA, vai pagar uma coisa muito menor, evidentemente, ele já está cumprindo a carência, porque a carência da multa são 12 meses. Isso. Então Eu ele já estou está cumprindo. contando meus Quando dias ali, quando ó. ele sair da faculdade, ele pode desfrutar, fazer compra de equipamento, pode fazer o que for. Perfeito, Pupi. Porque ele já tem aquilo, ele pagou baratinho, a carência dele como estudante profissional, posso comprar E o muita que a coisa. gente precisa fazer para poder Convencer permitir o isso? Confea que isso é importante. Então precisamos ter conselheiros no Confea que defendam esse tipo de projeto, não é isso? Isso, exatamente. não, eu não vou falar, não vou fazer defesa. Não, Claro, mas a gente tem naturalmente, eleição a aqui gente- agora, então a gente propõe para todos os candidatos. Isso, perfeito. Coloquem isso no programa de vocês. Isso. É. Porque se todos Não importa colocarem, quem vai não ser importa eleito. quem ganha. A gente É vai claro ter que isso cada um lá tem sendo sua defendido. preferência. Claro. Não importa quem ganha. Mas o Se mais botar- importante primeiro, o mais importante, ô Pupi, que é o que eu quero fazer, que é defesa. Não dá pra gente eleger conselheiro 2, 3% Mas é de bom. voto. Sobre 100 mil, vota 2 mil, 3 mil no Agora, máximo. com esse sistema Votação online. espera-se que isso cresça bastante. Tem que votar 50 mil, 60 mil profissionais, pelo amor de Deus, gente. Exatamente. Claro. É o mínimo de representatividade. Até Como pra é que ganhar a gente, peso, né? Óbvio, como é que a gente espera que um cara eleito pela gente, um senador da engenharia,
tenha peso e respaldo para ir lá brigar por melhorias e garantias que nos interessam como profissionais do setor, se ninguém se dá o trabalho de pelo menos ir lá e falar assim, ó, não, então, pô, aqui vou pegar o meu voto e vou... Porque, cara, isso é um direito, isso não é uma obrigação. Não, Sabe? Foi um direito conquistado. E porque você o votando... pessoal podia escolher. Fulaninho vai ser, então, agora nosso representante. Ao invés de fazer isso, não. O cara abriu pra comunidade. Pra dar a oportunidade a comunidade escolher. E a galera, então não vai escolher, não. E você votando, quer dizer, se tiver 30%, 40%, 50%, você participa. E se você participa, você se interessa. Pois é. E não é... Aí quantos se interessam pelo sistema? 3 mil? Pois é. Entendeu? 4 Aí mil? não dá nem pra reclamar, né, Pupi? Não. Ah, você não veio votar. Aí começa aquele negócio. Não, e ganha representatividade. Foi uma coisa que você falou com... Precisa mesmo, precisa no bate-papo com o Reinaldo. Se você tem, vamos lá, um presidente de CREA com 50, 100 mil pessoas votando, cara, o governador, o prefeito tem que ir lá conversar com o cara. Esse cara é uma liderança muito forte no setor. Ele ganha um E respaldo. muito forte perante a sociedade. Exatamente. Pô, o presidente da OAB tem 100 mil votos, pô. Aí, A eleição da OAB tem 100 mil votos. Ela é obrigatório o voto, né? Tudo bem, Pupi. Assim, eu acho que não é a questão de ser obrigatório Eu ou sei não, também. minha opinião. Porque Já lá é dá obrigatório, um- mas o cara não vota, não acontece nada. Porque eu já perguntei. Não acontece nada, meu. Não acontece nada. Então é obrigatório Entre aspas, né? Então, assim, eu acho que é uma questão até cultural. Eu acho que falta essa cultura no nosso setor. Cultural mesmo. Entendeu? Você tem razão. Foi como você falou bem, assim, o engenheiro, ele fala, não, esse negócio de política eu sou não é técnico comigo. e tal. Eu sou técnico. Então- Como se uma coisa ausentasse Aí a quando outra. acontece uma tragédia, cai uma encosta, mas mata um monte de gente. Se você fosse técnico, tivesse lá para defender as ações para que essa tragédia não acontecesse, A gente, ô Pupi, saiu da zona de conforto, né? Como jovens. Aqui é uma geração de pessoal jovens. gente jovem. Ei, jovem. Mas é uma geração de um movimento estudantil, na época de faculdade, centro acadêmico. Todo mundo foi do centro acadêmico aqui junto. E a gente saiu da zona de conforto já formado, agora todo mundo com sua vida estabelecida, vai. Sim. Pai aqui, quem não é pai vai ser pai daqui a pouco, só não sabe ainda. Só não sabe. Opa! Só não sabe ainda. Gosta, Em breve, assim, em ó, breve. Até a publicação Acho desse até sair podcast. esse podcast, emprego novo. De repente aí, quem sabe, hein? A cara Ficou até a cara- preocupado. Fica suado não, fica suado não. Não, é brincadeira à parte. Assim, cara, todo mundo com a vida estabelecida e tal. E a gente resolveu o seguinte, nosso setor se comunica muito mal. Eu ia falar disso. Se comunica muito mal. É verdade. A gente saiu da nossa zona de conforto e se propôs a montar um instrumento de comunicação, que é isso que a gente está tentando fazer aqui. E a gente tem a expectativa. Sacudiu. Ao invés da Exatamente. galera ficar com inveja e criticando o que a gente está fazendo, Vem a gente quer participar. mais é que todo mundo. Não, Vem e todo participar, mundo vem falar participar. aqui. E faz. E faz. E cria o próprio Não, também. e também manda pra gente mensagem, vem participar, pô. Porque, na verdade, o que A acontece? gente quer que a gente saia do marasmo. A gente montou isso aqui, não foi pra falar o que a gente pensa. Para ouvir, né? Foi pra ter um espaço Perfeito. de ouvir. Espaço democrático. A gente aqui fala pra caramba também. A gente Não, traz mas um vamos monte discutir de ideias. gente pra mas é bater isso. papo com a Para gente, falar, para trazer ideia. pra trazer ideia, pra isso. falar, pra Fazer ensinar. críticas boas. né? Então, toda vez que a gente traz alguém que traz uma experiência, e aí às vezes é um cara mais novo que a gente, que, pô, montou um negócio de super sucesso, Sim. às vezes é alguém mais sênior como o senhor, sempre a gente sai com um aprendizado novo. Isso é muita aprendi, verdade. Isso aqui é quase que um curso de pós-graduação Isso. gratuito. Gratuito não, porque tem um custo tudo isso aqui, mas pô, pra gente é um aprendizado A gente aprende sempre. maravilhoso. A gente aprende É bom, sempre. muito Isso é bom. sensacional. E é muito legal que a Mútua tenha comprado esse projeto com a gente. assim. Isso é uma posição de vanguarda da Caixa de Assistência. É. Entender esse novo momento, esse novo formato de comunicação, entender a importância disso para chegar No profissional. no profissional. Não, e é legal porque a gente É isso mesmo. tem prazer em divulgar os nossos patrocinadores justamente porque a gente entende que vai agregar para a vida de todo mundo que puder acessar. Então, assim, não é um produto que você está comprando, é um benefício que você vai ter Isso, não, acesso. Você está uma- conquistando, Que exatamente. você está é isso aí. conquistando. Então, se você, por exemplo, é da área de saneamento, Abis Rio é uma associação importantíssima para você fazer parte.
é um benefício para você fazer parte. Você vai discutir o saneamento do Rio e do Brasil. E é uma excelente oportunidade para você entrar no mercado de A trabalho. mútua, a mesma forma. Todo mundo que é engenheiro e pode acessar e se tornar Vamos, associado engenheiro! da mútua. Vamos, engenheiro! Eu vou virar. Eu só não tenho a multa porque não precisa do CREA. Então eu vou tirar o CREA só por causa da multa. Esse é o negócio. Que marketing, hein? Não é bom, muito bom. Você pega o Diário do Rio. O Diário do Rio, a gente tem poucas mídias especializadas em Rio de Janeiro com o compromisso de trazer as informações para o Rio de Janeiro. Então, além da gente ter todo o know-how do Diário do Rio para a gente ter um acesso e se desenvolver como comunicadores, a gente também tem um parceiro que é fundamental. Então, tudo que a gente hoje tem de apoio aqui... Clube Empreendedor também. Clube Empreendedor, cara. exatamente Rafael, isso. abraço. Quintino, Diário do Rio. São pessoas que abraçaram a gente numa ideia. Não, Isso aí. e todos os importante, projetos que trazer essas pessoas para essa ideia. E esses projetos todos, eles são muito mais em benefício de quem acessar e de quem tiver informação, porque você vai lá no Clube Empreendedor, ele vai te dar diversos acessos, ele vai te dar diversas soluções, ele vai te ajudar a ser um empreendedor. Tem várias formações lá dentro. Se você for no Diário do Rio, você vai ter diversas informações locais, eles são acessíveis. Se você for na Abs, e na Mútua não é diferente. Então, esse modelo de parceria pra gente é um modelo que, nossa, a gente tem muito orgulho. Muito orgulho. Porque a gente está levando não só um bate-papo com informação, mas também agregando gente. E integrando, né? Agregando e Ótimo. integrando. Porque integrar é somar, né? É uma beleza. Que O pessoal maravilha está essa disperso, né? conversa. O pessoal está disperso. É verdade. Engenheiro, E eu acho que aqui o a gente está tendo advogado uma se encontra no oportunidade. fórum, o médico se encontra no hospital, o engenheiro... Vai se encontrar na caixa de assistência. Vamos Criar esse Vai ambiente vai ter que- favorável. Vamos criar esse ambiente É favorável. isso mesmo, é isso pô. que precisa. Ó, infelizmente, eu sempre sou o chato que tem que fazer isso, né, cara? Eu fico aqui controlando o horário, o pessoal me avisa, hora. Infelizmente, temos que começar a conduzir a nossa conversa para o encerramento. Éber Bispo. Pergunta final, considerações finais, uma fala final para o nosso convidado hoje aqui, Luiz Felipe Pupi, diretor-geral da Mútua Rio de Janeiro, Mútua RJ, né? Mútua RJ, né? Isso. Bom, primeiro, poderia fazer diversas perguntas, porque eu acho que aqui tem... Ainda mais sendo advogado, eu fiquei com várias dúvidas, porque eu fiquei assim, qual a minha curiosidade? Ele, como membro das duas organizações, das duas entidades, assim, ele tem a percepção muito, ele deve ter a percepção muito Interna clara de cada de uma. como cada uma se comunica com o seu Pô, próprio, bacana isso. seu próprio usuário, mas assim, Quero ouvir isso aí. não, fica pro próximo programa que ele vai ser Não, convidado. deixa ele falar, pô. Pode ser também. Mas o principal é agradecer. A gente agradecer, primeiro, por conduzir essa missão, que a gente sabe que, por mais que sejam só 3 mil engenheiros hoje associados, vocês estão levando benefícios para 3 mil engenheiros. E você escolheu, de forma voluntária, tocar isso. Imagino que, a essa altura do campeonato, você nem precisava mais ter essas dores de cabeça na sua vida, mas com muito propósito você escolheu isso. Então, agradecer, primeiro, por você se disponibilizar a tocar essa entidade tão importante para o profissional de engenharia, que é o profissional que, de fato, faz inovação, né, e traz as soluções para a sociedade. Agradecer por dividir com a gente um pouco da sua experiência. Essa última pergunta aí você ainda vai dividir um pouquinho, mas acho que é muito importante. E agradecer você que está nos ouvindo, nos assistindo, por mais uma vez nos dar o crédito e ouvir aqui a nossa nosso bagunçado bate-papo. Mas é um bagunçado bate-papo que... Organizado. que a gente tenta organizar as ideias para que também fomente dúvidas, críticas e feedbacks em vocês. Então, por favor, participem, aquilo, a gente não tá mandando aqui só pra criticar, a gente mensagens. tá tentando fazer um bate-papo Aqui ninguém é dono da verdade. Aqui a gente a gente tá... Para aprender. Exatamente, tá para aprender e principalmente para ouvir. Sim. Então, é isso. Esse é meu recado de hoje. É um prazer estar com vocês aqui, meus amigos, Miguel, Bruno e, em especial, Luiz Felipe Pupi. Muito obrigado pela presença hoje. Falou que ia emendar a última pergunta. Eu já fiz a E pergunta. redes sociais. Não, e redes sociais, Éber Bispo, é uma coisa muito difícil de localizar. A pergunta é essa, assim, qual a sua percepção de como as entidades OAB e CREA comunicam e as principais diferenças? Eu acho que a OAB tem mais
Quer dizer, o advogado tem mais esse caráter de agregar, tem mais. Não sei se é próprio do advogado, né? Trabalha em escritórios só de advogados, tem muitos advogados juntos. O engenheiro é um profissional um pouco mais só, né? Solitário. Conduz uma obra enorme, 1, 2 engenheiros, 3. Né? São coisas... o fórum não é nada, não é um ponto de encontro do advogado. Nós temos pouco disso. Talvez isso junte mais um pouco. E pela própria carreira, eles entram para a política com muito mais vontade de fazer política mesmo do que nós, engenheiros. Então, acho que essa é um pouco da diferença do caráter de cada um desses profissionais. Acho que é isso. Acho que... Só um comentário. Uma vez eu ouvi que política é a arte de construir pontes entre ideias. E quem constrói ponte é engenheiro, porra. Excelente. Vamos participar, caramba. Muito bom. Excelente. Muito bom, Desculpa muito o palavrão. bom. Não, excelente, Muito bom, excelente. muito bom. Mas o que eu queria comentar, porque é uma coisa que eu percebo muito de diferença, né? Eu tenho uma boa relação com os colegas da OAB. Cara, o setor jurídico, ele sabe construir as suas referências, as suas lideranças. Você comentou assim, eu tive um professor que depois virou desembargador. E isso vira uma referência. E aí depois o cara vira ministro, não sei o quê. Existe uma construção daquilo que o profissional que está começando, que está querendo almejar, né, voos mais altos, almejar o crescimento profissional, ele enxerga. Tem um caminho de valorização. O nosso setor... Não tem. Ele demoniza quando começa a surgir alguma liderança, começa a sair um expoente, a gente tende a fazer o inverso. A gente tende a asfixiar, a pancar. E, pelo contrário, a gente não tem nenhuma estratégia interna para criar estruturas de crescimento interno de lideranças nossas. Então, isso acho que é uma coisa muito ruim que a engenharia não soube e que precisa aprender com a OAB. Não, a pergunta não foi para mim. Eu sei. Você está comentando a resposta. Faz mas parte. eu tô me fazendo... Tá na réplica? É porque é uma coisa que comentando. é uma coisa que ultimamente tem me chocado em termos de percepção, sabe? Você chegar e ver como o setor da parte jurídica lida com a sua história e com seus grandes líderes, e como a gente é ausente. Cara, uma vez a gente sentou e falou assim, não, vamos construir aqui um histórico dos grandes engenheiros do Brasil. Se você falar isso para um advogado, o cara lista 50 nomes em segundos. Lista 10 com sufoco. Em segundos. Aqui, cara, a dificuldade do pessoal construir grandes nomes da engenharia. E quando busca, são nomes de 100 anos atrás, sabe? 80 anos atrás, gente que já não tá mais viva e tal. André Rebouça. Não, tudo bem, André Rebouças, Paulo de Niemeyer, Fronten, Oscar, que é mais para arquitetura do que para engenharia. Não, tudo bem, mas é referência à arquitetura. Mas eu tô dizendo assim, você... Susequinde, que era o calculista. Que tá vivo, beleza, mas esse é o único, porque tá ligado ao Oscar. E mesmo assim a galera dá várias pancadas no cara, pô. Entendeu? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, nós não sabemos valorizar o nosso setor. Nós mesmos. Nós mesmos, exatamente. Nós somos o primeiro. Eu vejo às vezes o pessoal fala, defesa da engenharia, não sei o quê. A gente é o primeiro a atacar. Retórica. Eu falo, cai uma edificação, acontece algum problema, um acidente, um desastre. O primeiro a atacar o colega vai na mídia é o nosso próprio setor, cara. Em vez de se defender e de tentar a gente tinha que ser o primeiro a defender. Depois a gente vai averiguar se teve erro, não teve erro, o que aconteceu. Vamos entender o que aconteceu. Mas o primeiro local é o seguinte, meu amigo, olha só, tem 1 milhão de prédios. Todos estão em pé, entendeu? Um caiu, vamos entender o que aconteceu. Mas, primeiro calma. Tem muita engenharia aqui por trás, muita dedicação, muito suor, muita gente trabalhando para garantir que isso aqui tudo esteja em pé. Agora a gente vai entender o que aconteceu aqui nessa falha. E vamos correr atrás para que não aconteça mais. Então, assim, eu acho que o sistema, né? E aí agora falando aí você como representante do sistema também, porque é um cargo de destaque, o sistema ele tem essa responsabilidade de defesa.
Tem que ter essa responsabilidade de defesa, entendeu? É isso que a gente espera como profissional do setor. A OAB faz isso muito bem com os profissionais do setor dela. Bom, Bruno Galdino, suas considerações finais, alguma pergunta final também? Bom, Redes sociais? Só agradecer mesmo. É sempre, quando a gente vem aqui, é sempre muito bom, que a gente acaba aprendendo muito com todos os convidados que vêm e conhecer a Mútua mais de perto. Para mim, eu digo como experiência própria, já vivi muito tempo como autônomo, é fundamental, entendeu? Foi o que eu brinquei, eu estou contando meus dias ali para minha carência terminar, para poder usufruir mais e mais ainda dos benefícios da Mútua. Aquele calendáriozinho vai marcando um xizinho, a gente está ali marcando um xizinho, esperando a data, mas é muito importante ter essa instituição, entendeu? Em defesa dos profissionais. E principalmente no momento difícil que a gente vive da parte de infraestrutura, a nível nacional, no Rio de Janeiro ainda mais ainda, muita gente desempregada, muita gente trabalhando de forma autônoma, então a Mútua está aí para garantir aí uma segurança, um mínimo de conforto necessário para a pessoa poder ir lá trabalhar, correr atrás do pão dela de cada dia. Então é só agradecer mesmo a sua dedicação, foi o que você falou, é um trabalho voluntário, então você poderia não estar fazendo, então só o fato de você estar dedicando o seu tempo a isso já denota a importância que você dá para essa instituição. Então, é só agradecimento mesmo. Minhas redes sociais é brunogaldino.eng, de engenheiro. E é isso aí. Maravilha, Bruno. E eu aqui finalizando, ô Pupi, passando a palavra para você fazer o encerramento, com certeza, fique tranquilo. Quero agradecer de verdade. Eu acho que a Mútua no Rio de Janeiro, ela abraçou um projeto ousado, né? O podcast aqui, o Nova Rio, é um projeto ousado, é um projeto que foge do que era o padrão, né? E eu acho que tem os seus retornos. Nossa. A gente é um podcast que vem alcançando um índice de visualizações grandes, né? Temos aí nossos magos das redes sociais que conseguem cortes que chegam a 50 mil visualizações. Não é isso, Weber? 50 mil. São números que transcendem, né, os números normais que o pessoal tem. E por quê? Porque é uma linguagem nova. É um novo momento. Pra mim também é difícil. A gente não consegue. Eu já percebi que eu sou um consumidor errado nesse tipo de mercado de redes sociais. Porque eu gosto de pegar o podcast e escutar ele inteiro. 2 horas de podcast. E já percebi que a galera gosta de 30 segundos. Curta, né? Mas assim, dentro dessa perspectiva, a gente tenta se renovar, se inventar, né? E tá sempre trazendo uma informação de qualidade, dialogando com o novo, por isso um podcast de engenharia e inovação. Então, muito obrigado por vocês terem abraçado esse projeto, né? Por você ter se disponibilizado a pegar o seu tempo, vir aqui uma tarde e trocar essa ideia com a gente. Muito feliz, de verdade. Eu acho que a gente pode ter aqui um pouquinho mais de contato, né? E isso aqui é uma casa aberta. Fique à vontade de voltar. Quiser trazer aí o Oswaldo, o Barata, ou até indicar algum outro colega nosso de profissão para estar aqui com a gente, será um prazer total recebê-los, tá? E não sei se você tem redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, algo parecido. Fique à vontade aí para fazer sua fala final na câmera ali, passar aí seu recado, suas redes sociais. Eu sou Miguel Fernandes, Miguel FYF, todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Muito obrigado por você estar acompanhando aqui até hoje, até agora, nesse podcast. Pupi, com você é a câmera. Agradecer e dizer que a Mútua tem um papel importantíssimo, que é o apoio às entidades de classe. Eu não cheguei a falar isso aqui. Mas dentro desse programa Divulga Mútua, é importantíssimo. As entidades de classe tem muitas dificuldades e a gente pode repassar recursos para ela, com a atividade, ela agregar mais associados em vários
no interior aqui do estado do Rio, aqui mesmo na capital. Então, esse é um papel fundamental da Mútua, é fortalecer essas entidades de classe que são o pilar inicial da engenharia. A engenharia começa ali, nas entidades de classe, né? E depois é que a gente vai construindo as demais entidades maiores, mais fortes, mais políticas, mas a entidade de classe é importantíssima. Eu me lembrei, quando você falou construir pontes, eu me lembrei de uma coisa engraçada, então eu vou contar aqui, porque eu me lembrei. Por favor. Nós trabalhávamos na Serra e foi nomeado, saiu no Diário Oficial, nomeando para a Serra um profissional dentista. E o pessoal disse, pô, dentista na Serra? Eu disse, pontes e canais. Certamente ele é um especialista nisso. Então, deve ter sido. O que você conhece? Pontes e canais. Aí nomearam ele para a Serra. Então, eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês. Foi um tempo agradabilíssimo, muito bom mesmo. E pretendo voltar mesmo. Opa! Por favor. Agora eu gostei. É ótimo, isso aqui é fantástico. Inclusive, É um papo. Pô, inclusive a gente vai ter demorou mais que 10 minutos, eu nem sei. Inclusive, Já tá 1h30. Não é possível isso. Inclusive, a gente vai ter convidados aqui que você vai participar com a nossa bancada, porque eu tenho certeza que você vai saber fazer provocações que a gente ainda não conseguiu fazer. Opa! Gostei, hein? Porque Gostei. o nosso papel aqui é fazer as provocações. Claro. É. E você também vai ser muito bem-vindo toda vez Muito que bom, quiser vir participar da nossa mesa como provocador. Porque você Isso. é parte disso. Esse nosso projeto é um projeto de mobilização. Então a gente está aqui, assim como a Mútua está para mobilizar os profissionais de engenharia, que a gente também está para mobilizar o pessoal como um todo. Então é um prazer muito grande para a gente. Muito bom. Maravilha, Então, eu deixo aqui maravilha. o meu muito obrigado e até a próxima mesmo. Obrigado Então- a vocês aí que assistiram o nosso programa. Então, gente, você que está acompanhando até agora, encerramos aqui mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Esse foi um episódio apoiado pela Abis Rio, pelo Clube Empreendedor, pela Liderança Produções, pela Mútua Caixa de Assistência do Sistema CREA Confea e pelo Diário do Rio, esse canal maravilhoso por onde você está acompanhando. Então você vai, curte, compartilha, entra nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Também estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim. Estamos por aí, parceiro. Você bota lá, procura em Nova Rio Podcast, acompanha a gente. Toda semana, pelo menos um episódio, às segunda-feiras, às 7 horas ao vivo e outros gravados, como esse aqui. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Até mais.